Eu tenho, nesses últimos tempos, falado com você a respeito de maturidade cristã, crescimento na vida espiritual, emocional, em todas as áreas. Nós, você e eu, temos a necessidade de crescer todos os dias. Nós não podemos abrir mão disso, amados e amadas. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados e que o propósito de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Para sermos semelhantes a Jesus, nós precisamos evoluir, crescer, desenvolver. Obviamente, quando eu digo isto, falo dentro dos princípios bíblicos, não é? Não adianta você e eu estudarmos teologia, conhecermos a história bíblica, o contexto. Isso tudo é bom, tem o seu valor, não há problema nenhum, ao contrário. Se você pode crescer neste entendimento, neste conhecimento, faça isso. Só que o conhecimento bíblico, ele tem algumas características, ele tem algumas coisas que são somente dele, só a palavra de Deus faz, só o Espírito Santo faz. Por exemplo, quando a gente fala de conhecimento da verdade, nós estamos falando que, como consequência, segundo o próprio Jesus, você e eu vamos ganhar liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você experimenta a verdade que liberta, eu sei que é redundante, mas a gente deve ser livre. A verdade que liberta nos leva à libertação. Não pode ser um conhecimento que ainda nos deixa escravos, presos. E conhecereis a verdade vos libertará. Neste contexto do capítulo 8 do Evangelho de João, ele está no versículo 32, é um contexto em que Jesus apresenta aos judeus que haviam crido nele que eles precisavam ser livres do pecado. Se você conhece a palavra de Deus, mas ainda não é livre do pecado, ainda é escravo do pecado, falta a revelação. Porque não adianta somente conhecer a Bíblia. Como eu disse aqui introdutoriamente, conhecimento intelectual, ele é importante, ele pode ser adquirido, não há nenhum problema nisso, até por uma questão de conhecimento mesmo, de crescimento cultural, enfim, a Bíblia ela é repleta de ensinos maravilhosos. Mas a libertação, para vivermos em liberdade, eu preciso que na minha vida haja revelação. Esta revelação da verdade de Deus, ela me liberta de mim mesmo. Meu irmão e minha irmã, como é importante sermos livres de nós mesmos, livres do nosso passado, livres do nosso velho homem, livres da nossa natureza carnal, livres do pecado que nos oprime, livres do pecado que nos prende, que nos escraviza. E esta libertação, ela só se dá por meio de Jesus. Jesus é aquele que nos liberta, porque ele mesmo declarou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para que ele nos liberta? Para vivermos para ele, para a glória dele, para experimentarmos a salvação eterna, para experimentarmos a vida eterna, uma vida transformada, uma vida que agora nos dá o selo do Espírito Santo, como garantia de que aquilo que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus,
nos prometeu de um novo céu, uma nova terra, a vida eterna, a glória dele, um novo corpo, enfim, todas as promessas dele agora hão de se cumprir nas nossas vidas por meio da vida ressurreta de Cristo, uma vez que ele, Cristo, diz a Bíblia, morreu de uma vez por todas para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, diz o apóstolo Paulo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Uma vez que aquele que morreu por nós, e ele morreu por nós de uma vez por todas, diz a Bíblia, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles, por você e por mim, morreu. Então, Cristo morreu por você e por mim para nos libertar. Por isso que o tema desta manhã é Vivendo em Liberdade. E olha que interessante, em Gálatas, no capítulo número 3, eu tenho falado sobre isso nas últimas, talvez na última semana, nos últimos dias, e a palavra de Deus nos mostra claramente que a vida, o sacrifício, a obra de Cristo, ela vai muito além da nossa perspectiva humana. Ela vai muito além daquilo que você e eu podemos ou conseguimos fazer de nós mesmos, por nós mesmos. É a graça de Deus se manifestando superabundante, trazendo-nos o sacrifício perfeito de Cristo naquela cruz, levando-nos a uma experiência de morte, de libertação, onde o nosso velho homem, onde a nossa velha vida é totalmente lançada, deixada para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Então, em Gálatas, capítulo 3, é muito interessante isso, porque faz um paralelo entre a lei e a graça. E olha que interessante, que quando ele faz este paralelo entre a lei e a fé, a justificação pela graça por meio da fé, ele faz na pessoa de Abraão. Eu acho isso tremendo, poderoso, porque a lei foi dada por Moisés. Aí diz a Bíblia, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então a nossa tendência é pensar o seguinte, se a graça e a verdade vieram por meio de Jesus e a lei foi dada por Moisés, é que a graça chegou agora. Mas olha que interessante, diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Abraão foi um homem que viveu pela fé e que a graça de Deus o alcançou. E neste paralelo, como eu disse, é referenciado a pessoa dele, o pai da fé, para você e para mim. E a Bíblia, em Gálatas capítulo 3, falando a respeito justamente da aplicação da lei, eu acho isso muito rico, não é? Porque diz assim, a partir do versículo de número 15, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus, no plural, né? Descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Eu não sei se você está vendo a riqueza do que nós estamos lendo. Eu espero que o Espírito Santo possa revelar isto a você. Trataremos disso nas próximas reuniões públicas, mas vamos meditar muito nisso aqui também esta semana. Mas, gente, o que a Bíblia está nos mostrando, olha que coisa linda, poderosa, tremenda.
é que antes da lei já havia sido manifestada a graça, a bondade, a fé, o amor, a misericórdia, a compaixão. Olha que coisa linda isso. Não é só em Cristo que a graça e o viver pela fé foi liberado, manifestado e trazido aos homens. Isso aconteceu desde o Éden. Deus, ao criar o homem, já o criou livre, em liberdade, dando a ele, inclusive, olha só que interessante, a opção, a possibilidade de escolha, inclusive a escolha para a desobediência, para o mal. Por quê? Entenda isto. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Bem, se Deus nos criou o homem, o ser humano que do pó veio, se Ele o criou à sua imagem e semelhança, dando a este homem a liberdade. Gente, Deus não poderia fazer diferente, porque Ele não é escravo. Deus, Ele tem liberdade, Ele age conforme a sua vontade. Haja vista que Jesus Cristo veio a este mundo, porque Deus amou o mundo, no desejo, no amor que faz parte da sua essência de ser, do seu existir, Ele decidiu enviar o seu Filho Jesus. E aí Paulo está dizendo, olha gente, vocês não fiquem presos à lei que foi dada a Moisés. Aquela tinha um propósito, sim, e esse propósito é que você e eu pudéssemos experimentar o conduzir a Jesus e a sua graça. Então, no versículo de número 18, ele diz, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Eu falei bastante sobre isso ontem, relacionado com a graça. Deus, porém, concedeu a graça gratuitamente. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente, é de graça, a Abraão, mediante promessa. A herança de uma vida espiritual, a herança, a promessa do Espírito é graça, é dádiva, é dom. Qual era então o propósito da lei? Olha que interessante. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, aquele que foi prometido como o seu descendente, e não os seus descendentes, falando a respeito de Cristo. Então você pode ler aqui assim, ó, até que viesse o Cristo, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, ouça isto, se não leia isso, está aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo de número 21, de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura, versículo 22, leia por gentileza a sua Bíblia, encerrou, colocou, estabeleceu tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa do derramar do Espírito, da habitação do Espírito, da salvação pela graça e pela fé, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia, o domínio da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Quem vive pela fé não vive debaixo da lei. Meu Deus, como que às vezes é difícil nós, os chamados crentes, os cristãos, entenderem isso, como que a gente gosta de se colocar debaixo da lei. É impressionante que até hoje as pessoas ficam maravilhadas com regras, doutrinas, preceitos, elas querem encaixotar tudo, aí as religiões surgem e colocam-se regras. Você imagina, tem gente que está vivendo debaixo da lei de Moisés até hoje. Meu Deus, eu fico pensando, Senhor, gente tão inteligente, tão culta, tão sábia,
Gente, a Bíblia é muito clara. Muito clara. Nós não vivemos mais debaixo da lei, de nenhum domínio legalista, regras humanas, nada. Isso não tem nenhum valor, não deve ter nenhuma influência na nossa vida. Eu agora vou guardar. Porque é o seguinte, a gente critica os adventistas que guardam o sábado, mas nós, os chamados evangélicos, protestantes, até os católicos também, guardam o domingo. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de ir na missa, domingo é dia de ir no culto, domingo é dia de ir na igreja, o domingo é do Senhor, domingo é... Meu irmão, domingo é igual segunda, que é igual quinta, que é igual quarta, que é igual terça, que é igual sexta, que é igual sábado. Todos os dias são do Senhor, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você vive todos os dias para o Senhor, você vive todos os dias para a glória dEle, você vive todos os dias em liberdade, com a liberdade que Ele te deu pela fé na pessoa de Cristo, segundo a promessa que foi feita a Abraão e não a Moisés. Gente, Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, para estabelecer agora a representatividade de uma nação sobre a face da terra no governo de Deus. Mas hoje nós não somos mais ligados em nada, nós fomos enxertados. Escute isto, meu amado, precioso, querido irmão e irmã. Nós não fomos enxertados na nação de Israel. Não tente ser israelita. Nós fomos enxertados em Cristo, na videira, no Cristo ressurreto, no Cristo que veio cheio de graça e de verdade, no Cristo que veio para fazer-nos filhos de Deus. Não filhos de Israel no sentido de uma nação, instituição geográfica, de um povo. Não, meu irmão, nós somos filhos de Deus, ligados a Jesus Cristo, o descendente na pessoa de Abraão que vem antes da lei. Não anule a fé. Você precisa entender isto. É tão importante, porque há uma influência, a gente acha que não, é só você perceber as nossas reuniões públicas chamadas de cultos. Se a gente não tomar cuidado, ela tem toda uma liturgia do templo da época da época do tabernáculo. A gente tem toda uma coisa assim, irmãos. Pode ver. Por exemplo, se não tiver música, faz uma reunião sem música. Faz uma reunião onde as pessoas ficam sentadas informalmente. Faça uma reunião onde as pessoas cheguem e compartilhem o seu prato, a sua refeição. A gente não entende isto como uma reunião e uma congregação de adoração. Faz uma ceia que o pão e o suco da videira, o vinho, aqueles que usam, ou não importa o suco de uva, seja distribuído informalmente às mesas, ou nas mesas ali, e já estejam ali, e você faz a ceia de uma hora para outra, e vamos tomar o pão, aquele pão que um já está beliscando, a gente fica louco. Nossa, que isso? Tem que ser uma hóstia, tem que ser uma coisa, tem que ser o pãozinho quadradinho, tem que ser uma coisa consagrada aqui agora. Você está entendendo? São ritos que nós recebemos. Jesus, gente, olha aqui, meu irmão. Jesus está sentado à mesa com os discípulos. Ele está comendo, gente. Aí ele pega o pão. Qual pão? O pão que ele estava usando ali à mesa. Ele pega o pão. Este é meu corpo, que é partido por vós. Olha que coisa linda. Ele toma o vinho que eles estão tomando ali na refeição. Este é meu sangue. Olha, não tem essa formalidade. Nós criamos isto. Você está entendendo? Viver em liberdade, viver em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Olha que coisa tremenda. É isso. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia, o domínio da lei, nela encerrados, até que a fé haveria de vir, fosse revelada. Assim a lei
foi o nosso tutor até Cristo, não é? Foi aquele que nos guiou, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Quem era o tutor? A lei. Quem era o tutor? As regras, os preceitos, as doutrinas humanas. Agora você foi viver, experimentar a libertação, e quando você agora é livre do pecado, experimenta a nova vida, todos vocês, irmãos, eu preciso que você que ainda não leu a sua Bíblia possa lê-la. Eu falei isso aqui: conhecereis a verdade vos libertará. O que me livra, o que me liberta dos meus conceitos, valores, paradigmas, da influência das tradições, o que me liberta cada dia da maneira de pensar, de avaliar, de enxergar a mim mesmo, a Deus, as pessoas, o que me aperfeiçoa, o que me molda, o que me traz liberdade a cada dia é o conhecimento e a revelação da palavra. Então, já falei isso tantas vezes aqui, qual que é o limite, qual que é a regra? Na minha cabeça funciona assim, olha, o Espírito Santo habita dentro de mim, porque a Bíblia diz, Jesus diz que o Pai, o Filho e o Espírito habitariam dentro de nós, viriam e fariam morada em nós. Então, como é que eu procuro viver a minha vida no dia a dia? Sempre pensando o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito estão vendo aquilo que eu vejo. Então, se tem uma cena que não é pura, se tem uma imagem que não é pura, eu não devo me deter àquela imagem. Como é que eu procuro perceber o que eu ouço? Se o que eu ouço não traz paz, alegria, edificação ao meu coração, não me traz coisas boas, eu não devo ouvir. Se o que eu penso está perturbando a minha mente, tirando a minha paz, eu não tenho que pensar, eu preciso rejeitar esses pensamentos, porque a Bíblia diz que os pensamentos que o Pai tem a meu respeito são pensamentos de paz. Então, tudo aquilo que não vier de paz não é de Deus, então eu preciso rejeitar. Então, é neste contexto que eu vejo a liberdade em Cristo. E ele diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Você está revestido da pessoa de Cristo, da vida de Cristo. Você e eu somos revestidos. Há sobre nós um revestimento novo. O sangue do Cordeiro nos comprou, nos purificou, nos inocentou. Já falei isso aqui diversas vezes. Quando você e eu somos convertidos, nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor, quando nós reconhecemos a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa iniquidade, impiedade, quando nós reconhecemos, nos arrependemos, confessamos, quando a gente confessa e abandona, nós somos perdoados, purificados, inocentados, justificados. E agora o sangue de Cristo está sobre nós. Deus olha para nós e vê sobre nós a justificação pela fé, a justificação pelo derramar do sangue de Cristo naquela cruz. E agora nós somos inocentes, inocentados diante dele. E a sua graça, o seu poder está sobre nós e vivemos pela fé. Fé na palavra, porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Revestidos, pois, do novo homem, criado em Deus, segundo a verdadeira justiça e santidade. É isso que você agora se reveste do novo homem. Você agora está envolvido, guardado pela vida ressurreta de Cristo. É agora a pessoa dele, é o revestir do Cristo Todo-Poderoso, é o revestir daquele que faz novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, todas as coisas são feitas novas. Sua vida com Deus é uma vida nova. Ainda que você conhecesse o Evangelho, a Cristo,
por meio da sua vida humana, por meio da sua humanidade, limitação, que seja da sua carnalidade. Não importa. Agora, contudo, vocês já não conhecem Cristo assim, diz a Bíblia em Gálatas. Vocês agora estão crucificados com Cristo. Vocês agora são filhos da fé. Vocês agora são filhos de Deus. Paulo diz aos irmãos que estão em Corinto, vocês agora já não conhecem mais Cristo assim. Vocês agora vivem para Ele, para a glória dEle. A vida que vocês vivem neste corpo é para a glória dEle. E então o apóstolo diz, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Eu disse e vou repetir aqui quantas vezes forem necessárias. Israel, a nação de Israel, Deus tem um plano traçado e irá cumprir todos os seus planos e propósitos relacionados a esta nação, a este povo. Nunca neguei, nem vou negar isto. Mas, meu amado, precioso irmão, você e eu não estamos ligados à nação de Israel. Nós estamos ligados a Cristo. Cristo é a nossa vida. Nós, você e eu, somos o Israel de Deus no tempo da graça. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo de você experimentar a vida ressurreta, a vida nova, a vida transformada, a vida liberta em Cristo Jesus, pela fé nele. Não há judeu, não há grego, não há circunciso, incircunciso, não há escravo, não há livre, não há nada. Você pode pegar tudo e todos foram convergidos em Cristo. Nele todas as coisas foram convergidas e todas as coisas que foram criadas por ele, todas as coisas que ainda são sustentadas pela palavra do seu poder, todas as coisas, todo o mundo, todo o universo, toda a existência, tudo foi colocado em Cristo. E agora você e eu estamos nele, ligados nele, vivendo para ele, para a glória dele. Por isso não há mais como você e eu, que estamos em Cristo, que fomos feitos filhos de Deus, vivermos debaixo da lei. Nós precisamos viver debaixo da graça. Se vocês, versículo 29 de Gálatas 3, são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você tem uma promessa sobre a sua vida. A promessa de que você foi escolhido, chamado, antes da fundação do mundo, antes. Isto é algo que não compete à nossa capacidade intelectual, a nossa razão, a nossa mente não consegue jamais processar isso. Nem tente, para você não perder neurônios e gastar sua energia em situações e em explicações que você não vai conseguir entender isso. Mas enfim, a gente vive pela fé e a Bíblia diz que eu fui escolhido nele antes da fundação do mundo. Isso é viver pela fé. Eu digo eu creio. Por quê? Porque Deus disse eu vou crer. E agora você é herdeiro desta promessa, a promessa que Deus fez a Abraão, de que o Espírito Santo seria derramado, que nós herdaríamos a salvação por meio do descendente. O descendente é Cristo. E agora, nele, olha que coisa maravilhosa, nele, que é o descendente, nós somos feitos filhos de Deus e nos tornamos, junto com ele, descendentes de todas as promessas de Deus. Se isso não enche o seu coração, se isso não traz uma alegria exultante, transbordante, eu quero encerrar nesta manhã de segunda-feira para que a sua semana seja muito abençoada, para que você possa dedicar tempo na intimidade com o Pai. O melhor desta vida está na intimidade com Ele. Pega o melhor da sua energia, do seu ânimo, da sua atenção, da sua percepção, sensibilidade. É para isso que a gente jejua. Você jejua e fica
em abstinência alimentar para que o sangue que seria usado na digestão, todo ele flua para o seu cérebro, a sua mente. É por isso que você jejua. Não é para ficar passando fome. Você vai sentir fome, é natural nos primeiros dias, mas esse jejum te leva a uma leveza orgânica, corpórea. Seus órgãos que necessitam de sangue para a digestão, eles ficam em repouso, não precisam, e todo o fluxo vai para o seu cérebro, a sua percepção fica muito mais aguçada. E aí você jejua, não é como sacrifício, vou me sacrificar, estou passando fome, estou morrendo, estou louco, não aguento mais ver comida. Para com isso, irmãos, isso aí, né? Isso é tentação, que é isso? Jejum tem que ser uma coisa elaborada, planejada, para que você esteja mais sensível, só isso. Mas enfim, você na intimidade com o Pai, com jejum ou sem jejum, mas na intimidade com Ele, você vai se dedicar e ao receber esta libertação, vivendo em liberdade, você vai se tornar um herdeiro. Herdeiro, você não faz nada, é herança bendita que vem dos céus para você, e todas as promessas de Deus estarão sobre a sua vida e se cumprirão na sua vida para a glória de Deus. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, quantas forem, pesquise, estude, descubra, anote, faça o que você quiser, quantas forem as promessas de Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ao invés de você ficar pensando em maldição, em acusação, em culpa, em juízo, você tem que pensar, o meu Deus é Deus de promessas. Quantas forem as suas promessas, quantas forem as promessas feitas por Deus, por meio dele, por meio de Cristo, está o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amanhã a gente fala melhor e mais um pouco sobre isso, mas nesta manhã eu desejo, esse texto está em 2 Coríntios, capítulo de número 1, dos versículos 18 ao versículo 22. Mas eu desejo que esta semana seja uma semana muito abençoada, que você já possa iniciá-la meditando, refletindo nas Escrituras Sagradas e recebendo da parte deste Pai amoroso, deste Pai celestial, deste Pai gracioso, o melhor de Deus para a sua vida e para a sua história.